Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso melhor podcast a nível provincial do AMBO. E quem fala para vocês é o RV. Não para de mandar a sua história, está a passar aí os nossos terminais telefónicos. Não para de subscrever o nosso canal, apoiar para que a gente consiga permanecer e então fazer do seu sonho uma realidade. Então sejam todos bem-vindos ao melhor podcast do AMBO. Já somos vistos por mais de 15 mil pessoas e esperamos que vocês possam então aprender com cada entrevistador que aqui está. Um oi, um olá, uma boa noite aos nossos internautas aí do TikTok que nos estão a acompanhar e a todos vocês que nos vão ver no nosso programa de quarta-feira. Hoje estamos com alguém que dispensa comentários, uma pessoa muito, mas muito especial. E por que não começar com José Coaia Sassombo? Nasceu a 23 de dezembro de 1984 no município do Ambo, província do Ambo, professor de carreira nas disciplinas de História e Geografia, formado pelo Instituto Médio Normal de Educação, INE, e é licenciado pelo Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Sol Nascente continua a formar as pessoas de tal maneira que nós temos aqui um licenciado. Isto é um trabalho muito, mas muito bom, muito bom. José, seja bem-vindo ao nosso programa. Foi difícil chegar até aqui, José? Nem tanto. Nem tanto? Dá uma boa noite aí ao pessoal que nos está a ver. Ok. Apresenta-se lá para casa. Obrigado. Basicamente, a apresentação já foi feita, mas ainda assim nós estamos a saudar a cada um dos seguidores, né? Em cada uma das páginas do Oficina da Vida, né? Estamos aqui, estejam ligados, né? E esperamos que seja um momento abençoado para cada um de nós, que seja um momento de aprendizado mútuo. Boa. Eu estou com o livro de José. José, esse livro acho que vai ser já para mim, né? José, eu posso ficar já com esse livro? Bom, vamos ver. Esse até já tem dono. Esse já tem dono? Esse já tem dono. Olha, o José não trouxe livro para a oficina. Mas fica a dívida, vamos trazer. Vai trazer 3. José, o Lorde está agora em um relacionamento sério. Está em um relacionamento sério. Muito bom. E temos comunicação que está a viver já maritalmente. Ok. Então hoje vamos já dar também alguns conselhos. O João Fixon também está a caminho. Muito bom. Que são a nossa Regi, que está por outro lado. Sim. José, conta-nos lá como é que começou o percurso de ser escritor. Por que decidiu ser escritor? Ok. Bom, na verdade, não foi assim uma decisão, né? Quer dizer, para mim foi uma escolha. Foi uma escolha porque as nossas vivências nos mostraram situações que fizeram com que nos levantássemos para contribuirmos, né? Para contribuirmos com saber, né? No fortalecimento dos relacionamentos. A minha área de preferência mesmo é relacionamentos. Então, para além da vocação, o chamado, porque o aconselhamento em qualquer área é preciso chamado, é preciso vocação. Então, pensamos que dentro desta vocação, né, nós temos esperança que chegaremos nos corações das pessoas, nas mentes, para ajudarmos a fortalecer, né, com a vontade de Deus, né? Com a vontade de Deus, e fazer-nos chegar esta vontade de Deus a cada coração, a cada casal, né? A cada pessoa que se levanta para constituir família. Mas, José, o que eu quero dizer é casado? Eu sou casado desde 2012. Eu vivo maritalmente desde 2012 e casado desde 2020. Mas neste percurso do casamento nunca pensou em se separar, nunca viu mulher mais gostosa, mais boa, mais bonita, que arrependeu-se na escolha? Não, eu arrepender-me não. Não, temos que ser sinceros, José.
E eu vou ser sincero. Sassombo! O casamento não é uma coisa de brincar. A decisão de casar não deve ser uma decisão assim que a pessoa toma de um momento para o outro. Apesar de que tivemos falhas porque a primeira falha foi na decisão de casar. Os critérios, porque nós temos que definir os critérios. E há uma frase que diz que casar, se eu estiver errado, tu me corriges agora, e se o pessoal está lá a ver, quiser retificar esta frase, também está de boa. Há uma frase que diz que casar é fácil. Sim. Você pode casar 30 vezes, sim, mas permanecer no casamento desafio, é que é a pedra no sapato. O desafio está no permanecer no casamento. Esse é o grande desafio. Mas, a princípio, não importa a forma como a pessoa começar. Mas o casamento é sempre um grande desafio. E esse desafio é ultrapassado, é vencido, porque o segredo do casamento está em vencer os desafios, em gerir os conflitos. José Coelho, para quem neste momento quer se divorciar, não acredita no relacionamento, está frustrada, como escritor, histórias e reflexões para casais, que é o livro que eu tenho aqui na mão, de um escritor wambista, é assim que se diz, né? Wambista, do sulano. Epá, temos pessoas que querem se divorciar, e o que é que aconselha? Bom, eu sou formado em aconselhamento sênior de casal cristão. Então, eu sou mesmo conselheiro de casal cristão. Mas eu queria fazer aqui dar uma chega, né? Normalmente nós, e eu faço muitas vezes essa pergunta a muita gente, sobre o que é o aconselhamento matrimonial. E do feedback que a gente recebe, nós percebemos que as pessoas não sabem o que é aconselhamento matrimonial. Aconselhamento matrimonial não consiste em aconselhar. O aconselhamento matrimonial é orientação. Nós vamos orientar. Então imagina que se você tem problema no casamento, sim, ou encontra problema no, sim, casamento, é só orientar. Deixa-me terminar. Aqui, orientar, né? O primeiro aspecto, orientar. O segundo, curar. Estamos a falar de aconselhamento de casal cristão. Então, veja aqui. Eu, ao dizer alguma coisa para alguém, tenho que conhecer a fonte do problema, a causa do problema, a raiz do problema. Pois, quer dizer, eu tenho que saber a raiz do problema para ajudar o casal a buscar solução. Já que estamos a falar sobre histórias e reflexões para casais, como remover da tua vida obstáculos que te impedem de ser feliz? E eu vou aqui coagitar com uma pergunta profunda. Por que ao ler o livro de José Sassombo, eu consigo encontrar versículos bíblicos de 1 Coríntios 13, 7, sim, consigo encontrar muita versão bíblica. Por que inserir tanta versão bíblica, tanta coisa da palavra aqui? Aconselhamento cristão, eu disse há pouco tempo que é chamado, é vocação espiritual. Então, é o propósito de Deus que está a se cumprir em forma de livro. E não só. A base para o relacionamento é a palavra de Deus. Porque é Deus quem institui o casamento. Então, deixa eu ver se eu peguei. Quer dizer que José descobriu o seu chamado em consertar e aconselhar e orientar casais que não estão a conseguir viver o melhor do seu casamento na vontade do centro de Deus, certo? Também, mas eu não tenho só aconselhamento matrimonial, tenho também o pré-matrimonial, que é a mentoria. Quer dizer que aquelas pessoas jovens que pretendem casar, nós temos abertura para eles. E eu prefiro trabalhar com estes primeiros, porque eu sei que ao se casarem, quer dizer, que tomarão a decisão certa, uma decisão informada, né? Aqui, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em trabalhar com pessoas que já se casaram, que já vivem há bastante tempo.
porque é paliativa, as soluções muitas vezes são paliativas. Os problemas, um exemplo, se você se casa sem base espiritual, a minha missão primeiro será te trazer para Deus, para conheceres o propósito de Deus para o casamento. Moldar o teu conjunto de valores. E aquelas pessoas que casaram e se uniram sem a espiritualidade? Ainda há tempo de voltar-se para Deus, porque quem instituiu o casamento é Deus. Agora, aquelas pessoas que se uniram sem a espiritualidade, se uniram sem a espiritualidade, se uniram sem a espiritualidade, Sim. E estão a permanecer mais do que aqueles que se uniram na espiritualidade. Aí também tem bênção. Porque Deus age de várias formas. Imagina, eu, por exemplo, o momento em que eu recebi o chamado, eu estive doente. E foi um momento, eu cresci, dos 14 anos, a partir dos 14 anos, eu entrei para a igreja. Apesar de que já era, a minha família, os meus avós paternos foram catequistas, o meu avô materno foi pastor também. Então, havia um tempo que eu me desliguei de Deus. Eu cheguei a professar, fruto da formação de ciências políticas, eu entrei em choque com a minha fé. Eu cheguei a professar que Deus não existe. Neste exato momento eu fiquei doente. Cheguei a professar, eu me cruzei com muitas teorias filosóficas que me fizeram acreditar que Deus não existe. Eu cheguei a professar que Deus não existia mesmo. Então fiquei doente, uma doença de origem sobrenatural, a tal, que todos sabemos. E eu só recebi a cura por intermédio de Deus, tratamento espiritual. E para dizer que Deus não existe mesmo. Não, Deus existe. Deus não existe. Não, Deus não existe. Deus existe. Deus não existe. Hoje... Eu estou a dizer que Deus não existe. Mas não existe por quê? É para dizer que Deus não existe, esta é uma afirmação minha, mas eu já trago porquê. Deus não existe porque tudo aquilo que existe tem princípio e tem fim. Deus é alfa, Deus é ômega. Okay. Deus não tem princípio, Deus não tem... Deus é. Não se explica na dimensão para nós enaltecer o nosso Deus. Deus é. Isto. Está certo, não é? Deus é. Muito então, obrigado. Esta foi a certeza, quer dizer, que Deus me mostrou que, independente de onde eu estive, né, ele tinha tem um amor, isso nós já sabemos, né? Mas tinha um propósito, uma missão para mim. Agora, nós temos perguntas ali do TikTok do pessoal. O pessoal manda pergunta, façam perguntas e também mandam a vossa história aqui. E se vocês estão a nos ouvir bem, dá um toque ali, dá um rala. Manda o seu presente ali para nós, que era para nós saber que você está aí, que você segue o nosso programa. O que é o amor? Amor. Perguntar o que é o amor para um conselheiro matrimonial é um grande desafio. Porque eu não vou definir o amor como um sentimento. Eu vou definir o amor como um mandamento. Amor é mandamento. Conforme como é que eu vou dizer? O decálogo o diz, os 2 mandamentos resumidos em João também o dizem. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo. Agora, aqui o amor, vamos dizer, ágape, né? O amor ágape, né? O amor ágape, aí sim. Também eu não vou definir como um sentimento, eu vou definir como uma escolha. Uma decisão. Há quem está lá para casa e não entende o que é o amor ágape. Sim. O amor entre homem e mulher. O amor entre homem e mulher. Não, o ágape... O amor que nos leva ao relacionamento. Não, o amor ágape é o amor de Deus para com o homem. O amor de Deus para... Sim, eu quero falar o amor... Passa-me. Mas eu queria me referir ao amor entre um homem e uma mulher. Existe o amor Cronos. Sim. E existe o amor Eros, que é o amor erótico. É o Eros. Não é? Sim, é o Eros. Sim, que primos podem ficar com primos. E depois vem o amor agape. Sim. O agape é o mais profundo. E dificilmente nós conseguimos chegar na dimensão do amor agape, porque trata-se do amor divino. Entrando na esfera carnal. Sim. E nós amamos por interesse.
e Deus nos manda a amar de uma forma profunda e espiritual. É isto. E eu percebo muito bem aquilo que José está a dizer. Sim, então, eu quero fazer... Eros é decisão, é escolha. Eu quero fazer... o amor Eros é decisão, é escolha, sim, porque o amor Eros é um amor atraído por corpos, por situações físicas e enfim. Quero poder fazer uma pergunta muito profunda a José. Perdoaria a traição? Sim. Eu perdoaria, mas atenção. Ao dizer sim, eu estou a olhar, por exemplo, para a minha parceira, a minha atual parceira. Quer dizer, porque eu conheço ela. Não é? Eu conheço ela. E além do mais, conforme a Bíblia nos diz, se eu não estou preparado a perdoar, não devo esperar que os outros me perdoem. Ou se eu não estou preparado a perdoar a minha parceira, também não posso esperar que ela me perdoe. Então, para as pessoas que nos estão a acompanhar, especialista em aconselhamento e escritor, professor, aconselha a perdoar traições. Atenção, a Bíblia diz que um dos, como é que eu vou dizer? Nós podemos perdoar, mas a Bíblia nos orienta, diz que não. Uma das causas da separação entre os casais é a traição. Não, mas aconselha a perdoar ou não? Em função do conhecimento que cada um tem do parceiro, as circunstâncias da traição, tudo conta. Quem perdoa é burro ou cumpre mandamento, é inteligente e se decidir não perdoar, há algum problema? Não há problema. Qual é o problema em perdoar? Se fosse você a cair no erro, não esperarias que ela também te perdoe? É isso. Mas é diferente, a traição do homem e a traição da mulher. É diferente agora. Por isso que eu disse o contexto, o momento e a pessoa ou as pessoas envolvidas. Se for a primeira, a segunda, a terceira vez, não. Olha, José, olha, é uma conversa com uma das pessoas especialistas em histórias e reflexões para casais. Eu gostaria de ter ele aqui no nosso podcast mais vezes, porque eu quero tocar nesta tecla sobre casais, um tema bastante importante. Olha, eu vou querer tê-lo mais vezes, acredito que o pessoal está a pedir aí para ter mais vezes. Estaremos disponíveis. Pois. Estaremos, mas nós no aconselhamento trabalhamos com questão de traição e há homens a perdoarem traição. Apesar de que, atenção, que a traição tem consequências profundas que é preciso buscar aconselhamento para superar. Já se deparou com aquela situação que a mulher é quente sexualmente, e o marido é frio e, nestes casos, aconselha-se o homem também a ser quente ou como é que se aconselha? Bom, aqui primeiro tem uma falha. A falha primeiro é que os dois, antes de decidirem casar, já deviam ajustar. Já deviam ajustar. Mesmo que não for no físico, mas pelo menos em falar. Eu gosto, assim, a minha frequência, pelo desejo que eu tenho, né? Sinto que a minha frequência será assim. Então, é bom. Ou te preparas, né? Ou então me diga o que você é, o que você espera de mim. Assim, nesse aspecto em particular, né? É isso. Então, este é o primeiro momento, porque o casamento é conversa, é comunicação, é partilha. E, acima de tudo, o que é abrir-se para o outro. Para dar-se a conhecer, porque é no conhecer onde virá a solução de muitos problemas do relacionamento. José, quando começou a decidir que vai começar a escrever livros? Olha, eu vim de um relacionamento falido, a princípio, e
Mas veio de um relacionamento falido ou veio de vários relacionamentos falidos? Assim, eu digo porque já vivi num relacionamento primeiro, não deu certo, mas não deu certo por várias razões. E hoje, olhando para trás, pela experiência que temos, entendemos, percebemos que no próprio namoro já cometemos muitos erros, muitas falhas. Inclusive a primeira falha, né? A primeira falha foi em não definirmos os critérios do parceiro ou da parceira ideal. Mas eu sei que agora é um professor com bastante experiência no mercado, é uma das referências também a quem está aqui no nosso melhor programa, e nós estamos a assinar como referência por aquilo que está a ser falado. Mas qual foi tipo, uma das grandes fraquezas do professor José e que acha que pode ser a fraqueza de muitos jovens que conseguiu se libertar ou vencer? Ok. No próprio aconselhamento eu aprendi. E por isso que nós abrimos a mentoria e o aconselhamento matrimonial. Casamento é conhecimento. Nós temos que tomar decisões informadas. Antes de dizer que ela é meu amor, eu tenho que ter o maior número de informação possível. Eu tenho que saber o que é casamento. Quais são os desafios do casamento. Eu tenho que saber o mínimo, né? O mínimo sobre gestão de conflitos conjugais. Porque casamento não é um mar de rosas. Que tem rosas e tem espinhos. A semelhança da própria rosa. Rosa é bonita, né? Mas tem espinhos. Agora, professor, uma das perguntas que eu quero dizer, não é? Já estamos também quase aqui a terminar. Sim. Uma das perguntas que eu quero te dizer é, professor, aqui provincialmente, a nível do Centro-Sul, isso eu não vejo muito no Norte, não vejo muito em outros países. Mas aqui o pessoal casa muito. Sim. O pessoal aqui está sempre a casar e o pessoal aqui casa. Eu vejo que aqui casa-se mais do que Luanda. Sim. A minha pergunta é, este casar daqui, ou este casar que tem sido uma coisa muito boa de ser observado, é por causa de uma incultação, de uma impulsação pastoral ou de uma educação religiosa, ou vem por parte natural dos casais, decisão e cultura nossa africana cá no Centro-Sul? Esta é uma pergunta que eu faço porque é alguém que aconselha casar. Ok. E fruto disso também, se calhar é a província onde há maior número de divórcios. É a província que mais se casa, mas é a província que mais tem número de divórcios. Há muitas separações. Há muitas porque mas os fulanos gostam muito de sexo. Quer dizer, eu penso que o africano, né? Não sei se estou errado, mas o africano. Apesar de que, se formos aprofundar, o europeu, o ocidental nos mostra, né? Nos mostra que se mas nós não viemos com os Kama Sutra, professor. É isso. Os Kama Sutras, as posições terríveis. Uma coisa é, quer dizer, eles, por exemplo, organizaram o seu sistema, escrevendo, né? E nós não o fizemos, não sei se empiricamente ou por força da cultura, mas o fizemos de forma diferente. Né? E aqui também, eu não sei se isso o professor já ouviu nos aconselhamentos, aqui às vezes diz que é primo, afinal e não é primo. Aí diz, às vezes é tio, afinal não é tio. Por isso é que eu conheci, eu tenho muita dificuldade. A maioria das pessoas que casaram com mulheres do Ambo e vivem aqui no Ambo queixam-se. E a maioria das pessoas que a gente acompanha aqui na província de fora tem esse problema de traição, sobretudo de mulheres daqui da província do Ambo. Não sei, se calhar são casos particulares, isolados, né? Mas é o que temos vivido. Então é a província com mais casa e com mais divórcio. E o mais agravante é que são divórcios informais, quer dizer, que as pessoas se casam, separam-se e o governo não tem informação. Agora, em Luanda é o inverso, está a crescer já o número de divórcios formais, que as pessoas que vão mesmo no tribunal, né? ou litigioso, né? Ou de forma amigável e
e vão pedindo o divórcio. Olha, vocês que vão acompanhar e estão a acompanhar, esta é uma conversa muito caricata e principalmente o professor tocou em uma situação que requer e abre mais perguntas, mas infelizmente nós temos que ter o professor aqui. Vocês vão ter que pedir para o professor voltar aqui pelos vossos comentários, conteúdos, quando vocês verem, porque o professor é muito ocupado para estar aqui, mas ele tem que... Professor, olha, temos que fazer um aconselhamento aqui, um tema mesmo só de aconselhamento. Eu não vou entrevistar. O professor vai mesmo fazer aconselhamento aos nossos seguidores aqui à nossa página. Viremos, até porque estamos já a convidar a quem estiver aqui na província do Ambo e tiver possibilidade de ir ao município do Dongoja, no sábado, no domingo, no dia que estaremos lá, com 2 sessões de palestra. A primeira dirigida a jovens, que pretendem se casar, que é a juventude e o casamento, atitudes essenciais para edificar um lar feliz, um casamento feliz. E a segunda é gestão de conflitos conjugais, estratégias para a resolução de conflitos dentro do casamento. Então, para quem temos também aberto as nossas páginas, o WhatsApp, a página mesmo José Coelho Estação, o perfil, a página também. Estamos também no Insta. Há quem disse que desculpa só cortar o professor, há quem disse que está a faltar mais conteúdos e frases na página do professor. Okay. Isso é verdade? Sim. Nós vamos, quer dizer, a dinâmica atual que estamos a levar é dinamizar a página para nos aproximarmos mais aos nossos seguidores. Porque sentimos que há necessidade disso, né? E mesmo lá na página as pessoas têm reclamado. E vamos também abrir lives, ou semanais, ou mensagens, né? Vamos ver com a equipe o que vamos fazer para chegarmos, então, mais próximos aos seguidores da página. E as pessoas estão à vontade de irem a seguir e perguntarem, né? Perguntar, que quiserem aconselhamento, que quiserem mentoria, estamos abertos, né? E é só pedir, a gente irá, ou em casa, ou onde for. E este vídeo estará disponibilizado na página do professor, para vocês verem e ouvirem, comentarem e fazerem perguntas. Professor, eu abri o livro e está escrito: aprenda a trabalhar a tua raiva construtivamente. Pode comentar um bocadinho sobre isso? Sim, podemos. Aprender a construir a raiva construtivamente. Quer dizer, o aconselhamento, como disse, não é um conjunto de conselhos. O aconselhamento nos abre portas para o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, a gestão da emoção. Então, se eu não tenho controle, né, da minha emoção, eu vou explodir em qualquer situação. Então, eu tenho que trabalhar é não treino, porque a emoção treina. Então eu tenho que trabalhar nisso. É preciso treinar. E se consigo sozinho, eu não consegui. Então, chame o conselheiro e vamos treiná-lo Eu tenho que trabalhar nisso. Tem que trabalhar, é preciso trabalhar, porque muitas vezes, atenção, muitas vezes o problema não é o problema, é a nossa reação ao problema. Muitas vezes o que causa mais problema não é o tal problema, é a reação ao problema. E as nossas emoções, se não treinarmos, em vez de nos levantarem, nos fazem cair. Inscreva-se em nosso podcast Oficina da Vida. Está aqui a tableta e eu quero fazer uma pergunta que eu li aqui no livro do professor. E a pergunta é: se tivesses que operar mudanças urgentes, aonde começarias em ti? Uau! Eu vou repetir. Se tivesses que operar mudanças urgentes, aonde começarias em ti? Eu acho que eu começaria por pedir perdão a todas as pessoas que eu magoei. A todas as pessoas que eu quis procurar o que elas não tinham para dar. E é com esta pergunta
eu vou pedir ao professor para deixar 2 frases e 2 conselhos e também direcionar o pessoal a seguir o professor José. Nós temos este livro, Histórias e Reflexões para Casais. Em 25 minutos na minha mão eu consegui aprender. E uma das coisas foi aprenda a controlar a sua raiva. A segunda coisa foi que se tivesses que mudar alguma coisa em ti, começarias por onde? São perguntas muito profundas de alguém que tem gastado madrugadas para poder investigar e trazer para os nossos relacionamentos conhecimentos maduros. Professor, aonde pode-se encontrar esta obra? Aqui, no momento, só nos contactando mesmo. Pelos terminais? Pelos terminais 926 20 26 55. Temos também 933 87 6802. E as nossas páginas no Facebook, no Insta, os 2 números têm WhatsApp também. Podem, se não tiver, né, nos contactar. E, bom, estamos abertos. Agora, em relação a conselhos, não se casem sem se conhecer, porque nós, muitas vezes, nos relacionamentos, as pessoas acusam o outro, mas eles não se conhecem. Não se conhecem. E o conhecimento é fundamental. E veja, eu falo um pouco sobre o passado. Nós temos situações nas nossas vidas que interferem no nosso presente e no nosso futuro, mesmo de forma inconsciente. Não vou dizer nome, peço perdão, se a pessoa estiver a me ouvir, eu estou a aconselhar este casal. Peço perdão, mas vamos partilhar, porque é a história que vai servir para outras pessoas. Então temos um casal no qual a mulher sentia-se limitada em, por exemplo, lavar a roupa do marido. Não lavava a roupa do marido por nada. E quando fomos perguntar, ela simplesmente disse-nos que não se sentia bem em lavar, porque não sabia aonde ele ia sujar a roupa e com quem. Bom, foi um conflito e gerou assim um conflito entre eles. Abrimos o aconselhamento e, como o aconselhamento é um processo sistematizado, estruturado, então nós conseguimos identificar a causa do problema. É a desconexão, quer dizer que a forma como ela cresceu, ela desconectou-se. Então, desenvolveu um padrão de conexão inseguro, evitante. Mas isso é inconsciente. Não foi escolha dela, é inconsciente. Significa que os primeiros 3 anos, isso é neurolinguística, os primeiros 3 anos de vida, desde a concepção, são fundamentais e determinam a forma como nós vamos nos conectar com o mundo e as pessoas à nossa volta. Então, é importante que os casais, os parceiros, tenham conhecimento um do outro, porque, assim sendo, cada um vai lá na história do outro e vai buscar, né, os traumas, as dificuldades e vai evitar o quê? Os gatilhos. Para quê? Para minimizar, né, os conflitos nos relacionamentos e a convivência em si. Porque o casamento é satisfatório, apesar das dificuldades, mas é satisfatório. Mas há situações em que a insatisfação é maior. É maior. Então, quer dizer, ninguém se casa sem esse conhecimento. E lá no passado do parceiro. Mas também, eu digo mais, ninguém se casa sem aconselhamento matrimonial. Ninguém se casa. Então, neste caso, professor, pelo que o professor acabou de dizer, é importante mesmo ter o aconselhamento. É muito importante. Eu não aconselho ninguém a casar sem aconselhamento.
Mas também tem outro período do aconselhamento. Sim. Se eu estiver tão empolgado, emocionado, a querer só já casar, para aprender ela porque é gostosa ou é boa, não quero que fique com outra pessoa. E quando vou no aconselhamento, o professor começa a detalhar certas perguntas que me despertam a recuar para trás. Eu também posso estragar o relacionamento que estava a caminhar bem. Mas se você vai estragar, porque você descobriu verdades. Porque, veja, eu digo aqui no livro que a minha perspectiva, né? A minha perspectiva é que nós temos defeitos. Homens e mulheres, nós temos defeitos. Mas eu, ao definir os critérios da pessoa ideal, eu tenho que incluir os defeitos dela, eu tenho que conhecer os defeitos dela. Então, dali que entra o amor. Sim, eu vou escolher, eu vou saber os defeitos dela. Dentro dos defeitos, eu saberei qual dos defeitos são compatíveis, quais dos defeitos eu suporto e quais eu não suporto. É isso. Quer dizer que eu tenho que eu conhecer, eu saber. E se você, a dado momento, chegar a dizer que eu desisto, é porque você descobriu alguma coisa com a qual você não é compatível, a qual você não aceita. Como pode ser... Como pode ser que o gajo mexa com feitiço? Você não concorda? É isso. E veja que, veja que muitos casamentos também terminam porque os casamentos têm propósito. No casamento tem o propósito de Deus. O casamento tem que ter o propósito. No casamento tem que se realizar o propósito de Deus. Tem que se realizar a expectativa do casal, assim os dois, ou individual, e a expectativa da família. Olha, professor José. Olha, meu amigo, a partir de hoje. Estou te ligando sem ar, quando tiver problema. Não tem problema, as coisas entendem. Ok. Porque é esse desafio que estamos a passar esses dias. Vou ler uma das frases porque a Regi avisou-me que faltam 2 minutos. 2 minutos. E eu preciso dar tempo ao professor para teselar algumas frases bonitas. Para brigar menos, pense antes de começar a brigar. Mas essas palavras eu comentava, quer dizer, está a buscar, cai do céu, o professor pode quê? Espera o nervosismo passar. Não faça comparações. Ouça atentamente o outro. Não misture os assuntos. Procura um psicólogo. Eu gostei dessa. O casal não deve discutir sem objetivo. E quando não se tem foco, são fortes as possibilidades de não haver um consenso. Com estas palavras, o seu melhor podcast na pessoa de RV. Temos aqui histórias e reflexões para casais. Professor José, despede lá para casa e nos deixe uma palavra forte, assim mesmo, sobre a vida e sobre o casamento. Sobre o casamento. Bom, a vida é um conjunto de escolhas. E as nossas escolhas serão acertadas se a gente buscar informação, se a gente buscar conhecimento. Então, é muito importante abrir-nos para os outros. De quando em vez é importante ouvirmos os outros, ver, quer dizer, entregarmos, quer dizer, como é que eu vou dizer? Emprestarmos os nossos ouvidos para ouvir o que é que os outros ouvem, os nossos olhos para ver o que é que os outros veem. Né? É muito importante, não nos fechemos no nosso mundo só, porque podemos nos perder. Então, nos abrir para os outros. Né? Mas atenção. Se você vai casar e esperas buscar conselho, busque antes orientação. Depois vai buscar o conselho. Mas antes de tudo, o conselho é só um caminho. A decisão é tua. Sempre a decisão é tua. Palavras do professor José. Mais uma vez, professor, despede-se lá para casa dizendo mais uma vez as redes sociais e os canais telefónicos e é onde o pessoal pode comprar o livro. Obrigado. No momento, para adquirir o livro, é só mesmo
nos contactando, né? E o terminal do WhatsApp, e para a chamada mesmo, 926 20 26 55 933 87 68 02. Seguir também as nossas páginas. A página também José Coelho Estação, no Facebook, no Instagram, LinkedIn também. E o TikTok. E para os que precisarem também acompanhamento e aconselhamento, estamos também disponíveis. Serão todos bem-vindos. Obrigado e até já estamos juntos. Obrigado.